Pronto, estamos gravando. Vou mostrar a minha mão, só que vocês não vão ver ela por enquanto. E a tela. Pronto. Estão vendo? Beleza, bom, então vamos começar pelo exercício 9, né? Só para situar, para lembrar, a gente estava falando sobre velocidade e velocidade média. Expliquei um pouco a diferença, né, entre a velocidade e a velocidade média. A velocidade média é quando você pega o tempo, a distância total que você percorreu e divide pelo tempo total que demorou. E não necessariamente o ponteiro do carro, né, digamos assim, ficou o tempo inteiro no mesmo valor, né? A velocidade foi mudando ao longo do trajeto, mas a velocidade média é um valor que representa todos os outros, né? É um valor que você venceria a mesma distância no mesmo tempo se mantivesse a velocidade constante igual à velocidade média. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então, ó, esse exercício 9, ele é da FATEC. Fala assim: um carro faz uma viagem de São Paulo a Rio de Janeiro. Os primeiros 250 quilômetros são percorridos com uma velocidade escalar média de 100 km por hora. Após uma parada de 30 minutos para um lanche, a viagem é retomada e os 150 quilômetros restantes são percorridos com uma velocidade escalar média de 75 km por hora. A velocidade escalar média da viagem completa em quilômetros por hora. Bom, então esse tipo de exercício é bem manjado, né, de velocidade média, sempre aparece aí. O que a gente costuma fazer? A gente divide o caminho em dois pedaços, né, mais ou menos. Escreve as distâncias, na verdade os dados, né, de maneira geral os dados. Nesse caso, ele deu pra gente as distâncias e as velocidades. Vai ter casos que ele vai dar o tempo de algum dos trechos, né. Então, deixa eu voltar aqui para minha mão. Beleza? Então, ó, fiz assim, esse desenho aqui. Dividi aqui o trecho aí em duas partes, uma de 250 km e uma de 150 km. O exercício disse que esse primeiro trecho aqui foi feito com a velocidade média de 100 km por hora e que esse outro trecho aqui foi feito com a velocidade de 75 km por hora, certo? E a pergunta é, a velocidade média da viagem inteira. Então, como é que eu acho a velocidade média da viagem inteira? Eu pego a distância total percorrida e divido pelo tempo total que foi gasto, certo? Bom, a distância total eu tenho, né? Nesse caso aqui é bem fácil, já deu, né? 250 mais 150, então vai dar 400 km. Agora, o tempo total eu não tenho. O que eu preciso fazer? Olhar para cada trecho isolado, né? Vou olhar só para esse trecho aqui primeiro, depois olhar só para esse trecho aqui. Ele me deu informações para me descobrir os tempos isolados, né? Bom, então pensando no primeiro trecho, a gente pode aplicar essa fórmula da velocidade no primeiro trecho e descobrir o tempo que foi gasto, porque a gente tem a velocidade e tem a distância, né? Então, ó, vou substituir. Tudo bem para vocês que essa velocidade que ele deu aqui também é uma velocidade média? Só que ele está falando da velocidade média nesse trecho e depois da velocidade média nesse trecho. Então, isso também é velocidade média. E a fórmula da velocidade e da velocidade média se mantém. Mas tudo que a gente falou até o momento, geralmente é velocidade média. Tá? A gente não falou da velocidade mudando, a gente não avaliou a velocidade mudando. Tudo a gente está olhando aqui com base na velocidade média. Tá? Então, nesse primeiro trecho, se a gente aplica a equação, né, a velocidade é 100, as unidades estão compatíveis, né? Quilômetros por hora, aqui está em quilômetros. No lugar do ΔS, então, vou colocar a distância percorrida, que foi 250 km, e dividir pelo ΔT1, né? O tempo gasto na primeira parte aí do percurso.
E aí é aquela história, né? Para descobrir aqui o ΔT, eu passo, ΔT está dividindo, eu passo ele multiplicando. Depois o 100 vai estar multiplicando, eu passo ele dividindo. Depois de um tempo, você percebe que você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Você pode trocar esses dois carinhas aqui de posição. Então fica ΔT1 igual a 250 sobre 100. E nessa altura do campeonato, eu acredito que vocês também lembram que dividir por 100 é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes, né? O 100 é como se fosse 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10. E cada vez que eu divido por 10, a vírgula volta uma casa. Então, se eu estou dividindo por 10 duas vezes, a vírgula sai daqui e volta duas casas. Então, é 2,5. E qual que é a unidade? Se a velocidade está em quilômetro por hora, ΔS, né, a distância percorrida está em quilômetro, o tempo vai sair em hora. Se você fizer essa conta aqui com as unidades, você vai ver que é a unidade da hora também. Tá? A unidade dá em hora. Se vocês quiserem fazer uma dessa com as unidades, a gente faz. Querem fazer aqui o segundo trecho com a unidade só para ver o que acontece? Só para vocês acreditarem que vale de fato essa relação que eu falei aqui, né? As unidades são compatíveis. O resultado sempre é o que você espera. Bom, então com isso a gente descobriu o tempo gasto na primeira parte aqui, né? Primeira parte do percurso. E aí, agora eu vou descobrir o tempo na segunda parte do percurso. Então vou fazer esse com as unidades, só para vocês verem que funciona, né? Então, ó, nesse caso, né, a fórmula da velocidade está aqui, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Nessa parte do percurso, a velocidade média é 75 km por hora. Fazer isso com a unidade, só para vocês verem. Isso é igual ao ΔS, que é 150 km, dividido por ΔT2, que eu não sei nem o valor nem a unidade ainda, né? Eu vou descobrir a unidade daqui a pouco. Bom, então eu vou passar o ΔT2 para lá multiplicando e esse 75 km por hora para cá dividindo. Então fica ΔT2 igual a 150 km dividido por 75 km por hora. Aí eu vou fazer a conta primeiro com os números, né? 150 dividido para 75 dá 2, né? E aí agora eu vou fazer a conta com a unidade. Quilômetro dividido para quilômetro por hora. Isso daqui é uma divisão de fração, né? É como se fosse quilômetros sobre 1 dividido para quilômetro por hora. Né? Como não tem nada embaixo desse quilômetro aqui, é razoável a gente dizer que está dividido por 1. Até porque dividir por 1 não muda nada, né? Peraí que eu esqueci de fazer um negócio aqui que pode ajudar. Pronto. Liguei o flash. Bom, então na divisão de frações, a gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quilômetro dividido para quilômetro dá 1. H vezes 1 sobre 1 é H. Tá? Então essa conta aqui com as unidades dá hora. Tá? Então tá aí, ó. O tempo gasto na primeira parte do percurso e o tempo gasto na segunda parte do percurso. Beleza. Agora com essas informações que tem aqui, quero que vocês me digam. Qual que é o tempo total gasto na viagem? Ó, o pessoal falou 4 horas e 30 minutos, 5 horas. Bom, quem olhou para esses dois tempos aqui e somou, né? 2 horas mais 2 horas e meia, já até transformou, né? 4,5 em 4 horas e 30 minutos, né? Mas lembra do enunciado, né? O carro, né? É um carro. O carro fez esse primeiro trecho a 100 km por hora. Aí ele demorou um determinado tempo, que a gente encontrou aqui, ó. 2 horas e meia.
Só que aí ele ficou um determinado tempo parado, com a velocidade zero, né? Então, se ele ficou 30 minutos com a velocidade zero, o tanto que ele andou nesses 30 minutos foi zero, né? Ele andou 0 km. E aí depois ele fez mais esse trecho aqui na velocidade de 75 km por hora e demorou 2 horas, né? A gente calculou aqui também. Mas esses 30 minutos ele tem que contar também, né? Que foi um tempo que você ficou na velocidade zero. Se fosse um tempo que você ficou na velocidade 1 km por hora, ia aparecer aqui uma terceira distância, né? Para a gente somar, né? Mas como a distância é zero, você soma, né? 250 mais 0 mais 150 continua dando 400. Só que o tempo não, o tempo faz diferença. Então esses 30 minutos eles têm que contar também, né? Até porque, imagina só, você está indo lá visitar sua avó no Rio de Janeiro. Aí você fala para ela que você vai demorar 5 horas para chegar lá, né? Aí você fala para ela assim, vou demorar, vou sair daqui 8 horas da manhã, aí vou chegar 1 da tarde. Aí beleza. Aí você para almoçar e fica 1h30 lá no restaurante, tal, descontraindo, tal. Aí você chega lá na casa dela 2h30 da tarde. Aí só vou perguntar, você não falou que ia demorar 5 horas para chegar? Eu fiquei um tempo parado, esse tempo não conta. Pô, claro que conta, né? Foi o tempo da viagem. Então, para calcular o tempo da velocidade média da viagem toda, você precisa considerar o tempo que ficou parado, né? Então, a velocidade média da viagem inteira vai ser a distância total percorrida, que foi 400 quilômetros, dividido pelo tempo total gasto. 2h30 mais meia hora, né? Mais 2 horas, né? 2,5 mais 0,5 mais 2 dá 5 horas. Então, o tempo total gasto foi 5 horas. A velocidade média da viagem inteira foi 400 dividido para 5 dá 80. Quilômetro por hora é quilômetro por hora mesmo, né? A gente não faz conta. Certo? E aí, o que significa esse resultado? Significa que se você tivesse partido daqui até aqui, direto, com a velocidade exatamente igual a 80 km por hora, você iria fazer os mesmos 400 km gastando as mesmas 5 horas. Beleza? Bom, vamos... Certo? A gente tem alguma dúvida em relação a esse exercício? Vocês fizeram esses exercícios aí antes da aula? Se não, vocês poderiam fazer uns agora. Não, o pessoal já fez. Então vamos só corrigir mesmo. Bom, vou mostrar aqui novamente o slide. O exercício 10 aqui, na verdade agora que eu vi que eram 4. Bom, o exercício 10 é bem semelhante. Está falando assim, um ônibus faz o trajeto entre 2 cidades em 2 etapas. Na primeira, percorre uma distância de 150 km em 90 minutos. Na segunda, percorre 220 km em 150 minutos. Então, a velocidade média do ônibus durante a viagem durante toda a viagem é d. Então, se você fizer um raciocínio semelhante, você vai dividir aí em mais ou menos 2 trechos. Aí o primeiro trecho aqui foi 150 quilômetros. Você vai dividir em 2 trechos, né? Mais ou menos, porque eu estava pensando em deixar, digamos que proporcional aqui o tamanho. Então, ó, o primeiro trecho foi 150 quilômetros e o tempo gasto foi 90 minutos. O segundo trecho foi 220 quilômetros e o tempo gasto foi 150 minutos. Bom, aí nesse caso,
Nesse caso, o que acontece? Ele já deu para a gente a distância total percorrida e o tempo total. Só que como as velocidades lá nas respostas estão em quilômetros por hora, bom, a gente precisa transformar essas unidades. Né? No caso aqui, quilômetro, já as distâncias estão em quilômetro, a gente vai precisar transformar os tempos para hora. Né? Então, como é que a gente pode fazer para transformar os tempos para hora? A gente pode aplicar a regra de 3, né? A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, então 90 minutos equivale a x. Ou a gente pode simplesmente dividir por 60. Vocês concordam? Porque assim, você pega 60 minutos. Se você divide por 60, dá 1, que é 1 hora. 120 minutos, né? É o dobro, são 2 horas. Se você pega 120 e divide por 60, dá 2, né? São 2 horas. 180 minutos, divide por 60, dá 3. Então, uma coisa boa que você pode fazer aqui é dividir por 60, certo? Então, nessa primeira parte aqui, ó, 90 dividido para 60, corta um zero com zero, divide por 3 em cima e embaixo, 3 dividido para 2, que dá 1,5. Certo? Então, esse primeiro trecho aqui é 1,5 hora. Aí aqui, ó, 150 minutos dividido para 60, corta um zero com zero, divide por 3 em cima e embaixo, dá 5 dividido para 2, que dá 2,5 horas. Certo? Então, se eu somo esse tempo com esse, né, pode falar aqui que o ΔT total foi de 2,5 mais 1,5, dá 4 horas. Né? Então, a velocidade média vai ser a distância total dividido pelo tempo total. A distância total foi 220 mais 150, que vai ser, então, 370 quilômetros, dividido por 4 horas. Né? Bom, 370, então, dividido para 4. Vamos pegar aqui o 37. Bom, eu sei que 4 vezes 10 daria 40, né? Então, 4 vezes 9 dá 36. Então, 9 vezes 4 vai dar 36, vai sobrar 1, vai abaixo 0. 10 dividido para 4 vai dar 2, né? 2 vezes 4, 8, sobra 2, aí não dá mais, eu ponho a vírgula e abaixo um 0. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, e acabou. Então, a velocidade média é 92,5 km por hora. Bem tranquilo, sem muita dor. Bom, a qualquer momento aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Só um minuto, já volto. Voltei. Bom. Então, exercício número 11, agora. Da FGV. Ele fala assim: uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de tempo de 20 segundos. A velocidade média dessa pessoa em metros por segundo é... Bom, então, qual que é a grande questão aqui? Ó? A gente tem uma escada rolante. Aí ele dá pra gente as dimensões verticais e horizontais. Ele fala que dá 6 metros de altura e 8 metros de base. Certo? Como aqui é vertical e horizontal, a gente pode dizer que aqui tem um ângulo de 90 graus. Christian falou, foi o que você disse que tinha... que tinha o quê? Se quiser abrir o microfone para falar, sinta-se à vontade. Tem a pegadinha, exatamente. Mas mais ou menos, né? Não é bem a pegadinha, que é um negócio bem simples. Por quê?
Ele pergunta a velocidade média de uma pessoa que é transportada nessa escada. Mas onde é que está a escada aqui? A escada não vai direto aqui assim, né? Na vertical. Não é um elevador. Né? E também não é isso aqui, né? Isso aqui não está subindo nada. Isso aqui está andando no próprio chão. Né? Ele só deu essas dimensões aqui para a gente saber o comprimento da escada. Só que a escada passa aqui na diagonal, né? Então o ΔS, né? Quando a pessoa vai daqui até aqui, é essa distância. Né? Quando a pessoa sobe a escada, aqui até aqui. Então esse é o nosso ΔS. E aí, sabendo ΔS, sabendo ΔT, a gente calcula a velocidade, né? Velocidade média. E aí, como é que a gente calcula esse comprimento aqui? A hipotenusa de um triângulo retângulo, né? A gente pode calcular usando o teorema de Pitágoras. Ou você pode ter percebido que isso aqui é um triângulo múltiplo daquele triângulo chamado triângulo pitagórico. Não sei se vocês lembram, eu falei já. Tem um triângulo muito comum aí, que é o triângulo 3, 4, 5. Você tem um triângulo retângulo que os dois catetos são 3 e 4. Se você aplica o teorema de Pitágoras, aí você chega na hipotenusa igual a 5. Tá, isso aqui é uma verdade. Aí qualquer triângulo que seja múltiplo desse, né, obedece a mesma relação. Então, se você reparar, é como se tivesse multiplicado por 2. Multipliquei aqui por 2, deu 6. Multipliquei aqui por 2, deu 8. Então, multiplicou aqui por 2, vai dar 10. Então, essa distância aqui, né, é 10 metros. E aí, a velocidade média, então, na escada, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS aqui é 10 metros. ΔT, o enunciado deu, é 20 segundos. 10 dividido para 20, né? Você pode cortar os zeros. 1 dividido para 2 é 0,5, né? Meio metro por segundo. Certo? Então, apesar de uma leve pegadinha, não era a coisa mais difícil do mundo. Né? Então, olha, o último exercício aqui. É passado. Exercício número 12. Ele fala assim. Um trem de carga de 200 metros de comprimento, movendo-se com velocidade constante de 72 km por hora, gasta 0,5 minutos para atravessar completamente um túnel. O comprimento do túnel é... E aí? O que eu posso fazer nesse caso? Vamos conversar. Esse é um exercício já que tem que fazer praticamente tudo que a gente treinou até o momento, né, desse assunto. Vamos lá, gente. Sugestões. O que eu posso fazer? Qualquer ideia aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para começar esse tipo de exercício é tentar imaginar a situação, né? Desenhar. Então, o que eu sei? Sei que, ó, isso aqui é o chão. Aí aqui tem um túnel. Eu vou desenhar ele assim de frente, né? Esse aqui é o túnel. Esse túnel ele tem um comprimento X, que eu não sei ainda, quero descobrir. E aí eu tenho um trem. Um trem que tem o comprimento de 200 metros. O enunciado deu isso aqui. Ele se move com uma velocidade aqui, ó, velocidade V, de 72 quilômetros por hora. E ele ainda fala pra gente que ele demora meio minuto para atravessar o túnel. Então,
primeiro, quanto que ele andou para atravessar o túnel, né? Não foi 200 metros, ou não foi só X, né? Até porque a gente não sabe, independente do tamanho do túnel, né? Se eu falasse que o trem andou X, eu estava falando, né, que esse intervalo de tempo, né, que a gente considera o tempo que o trem leva para atravessar o túnel, ele começa quando o bico do trem está bem aqui, ó, bem na entradinha do túnel, né? Então, ó, quando o trem anda X, ele vai estar aqui, ó. Ele ainda vai estar inteiro dentro do túnel. Então, na verdade, ele tem que andar X, que é o tamanho do túnel, mais 200 metros, que é para ele terminar de sair do túnel. Tudo bem? Então, o tanto que o trem tem que andar é X mais 200 metros. Então, a gente pode até colocar assim, ó, o delta S é igual a 200 metros mais X metros. Beleza. Aí, a gente sabe, né, que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Essa é a nossa fórmula. Aí, o que eu tenho que fazer aqui para poder jogar os valores? Que eu tenho a velocidade 72 km por hora. Eu tenho o delta T, 0,5 minutos. E eu tenho o delta S, que é a unidade aqui, preferencialmente, tem que estar em metro, né? Porque eu já coloquei 200 aqui em metro. O que eu tenho que fazer? Compatibilizar as unidades, né? Como eu estou usando meu delta S em metro, é interessante que eu coloque a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Se eu coloco a velocidade em metro por segundo, o tempo em segundo e a distância em metro, fica tudo bonito, tudo funciona, né? Vai estar tudo compatível. Então, como é que eu posso transformar esse ΔT aqui de meio minuto para segundos? Multiplicar por 60, né? Pensa bem, 1 minuto, se eu multiplico por 60, dá 60, que são 60 segundos. 2 minutos, se eu multiplico por 60, dá 120. Né? Então, 2 minutos tem 120 segundos. Então, um jeito bom aqui é multiplicar isso por 60. 60 vezes meio dá 30 segundos. Né? Beleza. E essa velocidade, 72 km por hora, como é que eu posso fazer para transformar em metro por segundo? Lembra lá daquela história, né? Que a mesma velocidade em quilômetros por hora o número é maior, né? E em metros por segundo o número é menor. Então, se eu quero mudar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Né? Se não lembrar, faz todo aquele procedimentozinho, né? 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 hora e 3.600 segundos, passa multiplicando, passa dividindo, você chega na relação. Bom, aqui eu vou dividir direto, né? Para fazer essa divisão, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, para poder sumir com a vírgula. 72 dividido para 36 dá 2. Com esse zero aqui que eu coloquei, que eu escondi, quer dizer, 20 metros por segundo. Então, ó, velocidade média, agora eu vou colocar aqui 20, né, que é a velocidade em metros por segundo. O ΔS é 200 mais x, dividido pelo ΔT, que é 30 segundos, certo? Então, agora para mim achar o x, que é o comprimento do meu túnel, eu passo esse 30 multiplicando. 30 vezes 20 igual a 200 vezes x. Agora vou passar aqui para cima. Bom, 3 vezes 2 dá 6. Com os dois zeros que eu escondi, 600. Aqui é mais. Beleza. Agora esse 200 que está somando desse lado, eu passo para o outro lado subtraindo. Então fica x igual a 600 menos 200. Então o x é igual a 400 metros. Tá? Então o comprimento do túnel é 400 metros. Então, eu acho que de todas as questões que tinham para vocês fazerem, essa aqui é que tinha um raciocínio um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais apimentado. Vocês sentiram dificuldade em fazer essa questão?
O pessoal falou assim, essa é que tem mais conta e menos lógica comum. Bom, o que tem de conta, a maior parte, na verdade, que eu acho que é fazer as transformações de unidades, né? Mas você vê que eu fiz bem, de um jeito bem simples, né? Acho que quilômetro por hora para metro por segundo que é o mais delicado. Mas aí é uma coisa que, conforme você vai fazendo os exercícios, você vai praticando, acaba ficando razoável, né? Com o tempo você já sabe que 36 quilômetros por hora é um número bom para transformar para metro por segundo, 72 quilômetros por hora também, 108 quilômetros por hora também, tá? Então, com o tempo você já vai até lembrar que 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo, né? Bom, e aí o raciocínio que ele exige a mais é você entender, né, essa questão, que o tempo que se considera para o trem atravessar o túnel é desde o momento que o bico do trem está na pontinha do túnel até o ponto em que a traseira do trem terminou de sair do túnel, né? É o tempo que ele leva para atravessar o túnel. Então, a distância que ele anda nesse intervalo de tempo é o tamanho do próprio trem mais o tamanho do túnel, né? Anda aqui, ó, o X, que é o comprimento do túnel, mais 200 metros, para poder terminar de sair. Né? E o resto é equação de primeiro grau, que a gente viu lá na matemática. Então, com o treino, esse tipo de coisa fica bem tranquilo, né? Fica bem simples. Certo? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida aí, antes da gente avançar? Bom, então, agora a gente vai estudar mais especificamente um tipo específico de movimento, que é um movimento o Amarildo falou, não cheguei na correção da 8, mas a 8 a gente não corrigiu, né? A 8 acho que a gente fez na última aula, se eu não me engano. Eu acho que eu coloquei o vídeo no YouTube já, se eu não coloquei, eu vou colocar ainda, junto com esse. Se eu não coloquei foi por esquecimento. Mas eu acho que sim, eu acho que eu cheguei a colocar. E aí tinha ficado a 9, 10, 11 e 12 para vocês fazerem. E aí eu corrigi elas agora. Mas a 8 está resolvida já, no outro vídeo. Bom, como eu havia falado, a gente vai estudar... Ah, você não achou no YouTube, então eu não coloquei. Eu vou colocar o vídeo ainda. Qualquer coisa vocês me cobrem durante a semana, caso eu esqueça. É bem comum isso, tá? Porque, tipo assim, na hora que termina a aula aqui, o negócio demora um tempo ainda para ficar disponível, para o vídeo ficar disponível. E aí, nesse tempo, eu me interno, vou fazer outras coisas, acabo esquecendo, depois eu ponho, aí eu esqueço de pôr. Então, vocês podem me lembrar, se for o caso. Bom, então vamos lá. A gente vai estudar um tipo específico de movimento. A gente vai chamar de movimento uniforme. Tá? A gente vai chamar de movimento uniforme. Quer escrever aqui? MU. Movimento uniforme. A gente estava fazendo até agora coisas em que as velocidades poderiam mudar, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor o movimento e tal, tudo bem que isso aqui não se aplica muito, assim, na vida real, mas a gente tem que começar por aqui porque é um tipo bem simples de movimento. Que a gente vai pegar um movimento que a velocidade é constante. Então, a velocidade não vai mudar. Então, agora a gente não vai ter que ter mais essa preocupação de ficar falando velocidade média, velocidade média.
Porque aqui a velocidade média vai ser sempre igual à própria velocidade, né? Você lembra o que é a velocidade média? Uma velocidade que, se você mantém constante do começo ao fim, você vence a mesma distância no mesmo tempo. Se a velocidade é constante aqui, do começo ao fim, então, né, a velocidade é a própria velocidade média. A gente não vai mais preocupar em falar velocidade média, tá? Aqui vai ser sempre a velocidade. E aí, a gente também vai falar o seguinte, né? Que sempre que a gente começar a medir o movimento, vai ser na hora que a gente aperta o cronômetro, né? Ah, tá que legal, vou apertar o cronômetro agora para ver aquele movimento. E na hora que você aperta o cronômetro, o tempo começa do zero, né? Não tem por que você começar o cronômetro em um tempo maior que zero, tá? Então, para essa situação que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar que o T0 sempre começa no zero, tá? Aí aqui é o seguinte, vamos imaginar novamente, né, que é sempre quando vai estudar movimento, não tem muito como fugir disso, né? Às vezes muda um pouco a cara, mas de alguma forma ou de outra está envolvido. A gente vai ter uma trajetória, um caminho aí a ser percorrido, um ponto vai ser escolhido para ser o ponto zero, e aí a gente vai ter as posições marcadas aí, né? Não necessariamente marcadas, mas aqui eu estou marcando. E aí a gente vai imaginar, então, uma partícula, né? um móvel, um objeto, percorrendo, né? esse caminho com a velocidade constante. E vai ter um reloginho na parede, né? Ali, né? Imagina, né? Tem lá um objeto andando assim no meio de uma sala. Imagina uma sala toda branca, com um reloginho na parede, com essa linha desenhada no chão e um carrinho percorrendo essa linha com a velocidade constante. É. Vamos supor que na hora que a gente começou a olhar, na hora que a gente apertou o cronômetro, ou seja, quando o tempo valia zero, o objeto estava aqui, ó. Nosso objeto A. Tá? Aí a gente pode até colocar assim, então, né? A posição. Vamos falar que a posição aqui nessa negócio está em metro e o tempo em segundo. Falar que quando o tempo valia zero, a posição do objeto era -2. E aí depois que se passou 1 segundo, o objeto estava aqui, ó. Aí, imagina, ele vindo aqui, velocidade constante, passou 1 segundo, ele chegou aqui. A gente fala que no tempo 1 segundo, a posição do objeto é zero. Aí depois que se passou mais 1 segundo, o objeto estava aqui, ó. Então, quando o reloginho estava marcando 2 segundos, a posição era 2. Aí quando o reloginho estava marcando 3 segundos, a posição era 4. Quando o reloginho estava marcando 4 segundos, a posição era 6. Perceberam a lógica que tem aqui? Para intervalos de tempos iguais, eu percorro distâncias iguais. Olha só. O tempo aqui está aumentando de 1 em 1 segundo na tabela. E a posição está aumentando de 2 em 2 metros. Né? O que isso significa? Que o objeto percorre distâncias iguais em tempos iguais. Tá? Então, isso significa que a velocidade do objeto é constante. Tudo bem? Velocidades iguais em tempos iguais. A gente pode até perceber, né, que a cada segundo que se passa, a posição do objeto aumenta 2 metros. Então, sim, sempre é proporcional. Para esse movimento uniforme, o tempo e a distância sempre são proporcionais. E a gente dá até um nome para essa proporcionalidade, que é velocidade, né? Velocidade é a relação entre distância percorrida e tempo. Tá? Então a gente consegue ver aqui, né, que a cada segundo que se passa, a posição aumenta 2 metros. Ou seja, o objeto anda 2 metros. Né? Aqui, ó, cada segundo que se passa, aumenta 2 metros. Cada segundo que se passa, aumenta 2 metros. Então a gente pode dizer que esse objeto avança 2 metros a cada segundo. Né? A velocidade do objeto é 2 metros por segundo. Tá? Claro que valeria a gente aplicar a fórmula que a gente conhece, né? Velocidade é distância percorrida
dividido pelo tempo que levou para percorrer. Por exemplo, a gente escolhe 2 pontos quaisquer aí. Vou escolher esse ponto e esse ponto. Tá? A gente pode calcular a velocidade, né? A velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente pode falar que é posição final menos a posição inicial, né? Qualquer variação na física é final menos inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Como eu escolhi esses 2 pontos, o tempo passa para frente, né? Então, o final é esse ponto aqui, porque o tempo é maior, e o inicial é esse ponto aqui. T inicial. Então, nesse caso, como é que ficaria? Posição final. Bom, no ponto final que eu escolhi, a posição deu 4. Menos a posição inicial, que é menos 2. Dividido pelo tempo final, que é o 3, menos o tempo inicial, que é o 0. Certo? Então, ó, menos com menos dá mais. 4 mais 2, 6. 3 menos 0, 3. Então, a velocidade é 2 metros por segundo. Né? Só que não tem por que você fazer essa conta toda. Se você consegue, né, sabendo o significado da velocidade, olhar que para cada segundo que se passa, a posição aumenta 2 metros. Certo? Cada segundo que se passa, a posição aumenta 2 metros. Certo? Então, ó, repara que essa tabelinha, ela é um jeito muito legal da gente entender o movimento. Porque só olhando com essa tabela, para essa tabela aqui, eu consigo saber onde que o objeto começou e consigo ver para onde ele está indo e com qual rapidez ele está indo. Né? É basicamente tudo que eu preciso saber sobre o movimento. Tá? Então, olha só, quando eu faço esse tipo de desenho, aqui eu estou representando exatamente onde o objeto está andando, só que eu coloco o mesmo ponto em vários lugares, né? Porque eu não consigo desenhar o objeto aqui andando. Né? Se fosse um vídeo, eu até conseguiria fazer o pontinho lá andando. Eu desenho em vários lugares. Não é, fica bom. Pelo menos no papel, não fica legal. Essa tabela já é bem mais interessante. Né? Essa tabela aqui já ajuda mais, porque eu consigo ver, né? Para o instante de tempo igual a 0, a posição era essa. Para o tempo 1, a posição era essa. Para o tempo 2, para o tempo 3, e assim sucessivamente. Né? Então, ó, só olhando para essa tabela aqui, vocês conseguiriam me dizer qual que é a posição do objeto quando o tempo é 5 segundos? Oito. E quando o tempo é 6 segundos? Quando o tempo é 10 segundos? Dezesseis. Quando o tempo é 27 segundos. Rápido. Aí já é difícil, né? Já é mais complicado. Mas dá também, né? Você entender aí a proporcionalidade. Não, vamos lá. 27 segundos, né? Quero saber quanto que o objeto andou em 27 segundos. O pessoal já respondeu, agora eu já não sei se está certo. Né? Que é uma conta meio complicada, assim, para o meu cérebro pequeno conseguir fazer de cabeça tão rápido. Né? Os meus 2 neurônios talvez não deem conta disso. Então eu preciso de uma ferramenta um pouquinho melhor ainda. A tabela já me ajuda bem, mas eu preciso de uma ferramenta mais poderosa. Então vamos ver. Eu preciso achar um jeito de calcular quanto que o cara andou nesse tempo. Né? A gente já viu aqui pelas informações da tabela que a velocidade é 2 metros por segundo. E a velocidade é sempre constante. PA tem a ver com PA, mas não é exatamente PA, tá? Porque PA, para quem não sabe, é progressão aritmética. E é basicamente você tem várias posições e para cada posição você tem um valor atribuído e esse valor sempre vai ser obtido somando alguma coisa, que a gente chama de razão. Né? Então, se você olha para esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, é como se fossem as posições da PA. E aí você tem um valor associado a cada uma dessas posições.
Se eu quiser saber sempre o valor certinho, o APA funciona. Para o tempo igual a 27, para o tempo igual a 38, para o tempo igual a 4. Só que para o tempo igual a 4,5 já não tem na PA, né? Não tem como você falar, eu quero saber qual que é o número que está na posição 4,5. Não existe a posição 4,5 na PA. Então a PA ela só aceita esses números inteiros. Mas é muito parecido, é uma relação semelhante, só que um pouquinho mais completa, que é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau eu consigo colocar valores intermediários nela também e ela dá o mesmo resultado. Então, além dos pontos exatos, a função de primeiro grau vai me dar os valores intermediários, né? Porque do tempo 0 para o tempo 1, a bolinha não pulou daqui para cá. Ela veio andando, né? Então, no tempo 1,11, 0,0001, ela estava em uma posição diferente. No tempo 0,025, ela estava em uma posição. Então, com isso aqui que a gente vai fazer, ainda é um pouco mais poderoso que a PA. Mas vamos lá. Como é que eu posso calcular, então, o quanto o cara andou? Então, eu quero saber onde ele estava aos 27 segundos. Como que eu posso calcular o tanto que ele andou? Bom, nossa velocidade é o tanto que o cara andou. Opa, interessante, né? Dividido pelo tempo que levou. O tempo que levou é t menos t0. Só que se eu começar do zero, o t0 vale zero, né? Então some, fica só o t. Então esse ΔT aqui, vamos interpretar só como t. Eu vou pegar esse t e passar para o outro lado multiplicando. Então olha só, o ΔS é igual a v vezes t. Né? Então, ó, o quanto o cara andou é igual a velocidade vezes o tempo. Tá? Então olha só, se eu quero saber onde o objeto estava aos 27 segundos, eu vou precisar pegar a velocidade, que é 2 metros por segundo, e multiplicar por 27 segundos. Essa multiplicação aqui vai dar 54, não é? ΔS igual a 54. 54 metros, né, nesse caso. Então eu sei que do 0 até o 27 segundos, né, num período de 27 segundos, o objeto andou 54 metros. Só que ele não está na posição 54, né? Porque ele não partiu do zero. Ele partiu do menos 2. Então, se ele partiu do menos 2 e andou 54 metros, ele vai estar na posição 52 metros. Não é? Então, para mim saber a posição em um tempo específico, eu pego a posição inicial, da onde o objeto partiu, e somo com o tanto que ele andou. Não é? Então, fica menos 2 mais 54, 52 metros. Certo? Então, ó, vocês erraram. A posição do objeto, quando o tempo é 27 segundos, é 52 metros. Salvo se eu tiver errado alguma coisa aqui, né? Tá? Então, olha só que legal isso aqui. Vamos voltar até daqui, ó. Só para ficar generalizado. Mas tudo bem, eu acho que é bem honesto a gente falar isso, né? Que a posição do objeto em determinado instante de tempo é igual à posição inicial mais o tanto que ele andou, né? Da onde ele partiu mais o quanto ele andou em um determinado tempo, né? Aí, olha só, estava aqui, né? O tanto que o objeto andou é igual a v vezes t. Tudo bem, isso já é muito útil, você já pode até lembrar dessa forma, pode usar ela. Só que o que é o ΔS? É S menos S0, posição final menos a posição inicial. Nesse caso, a posição final é a posição final, a posição no tempo que eu estou falando, né? Quando eu calculei aqui, eu não usei o tempo igual a 27 segundos. Então, essa posição final é a posição do objeto aos 27 segundos. E eu posso pegar essa posição inicial e passar para o outro lado somando, né? Então, a gente pode dizer que a posição do objeto em um determinado instante de tempo é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? A famosa fórmula do sorvete. Certo? Repete qual parte? A do...
Essa parte aqui, você fala? Então, o que eu fiz? Eu perguntei para vocês qual que era a posição do objeto aos 27 segundos, né? E a tabela não tem mais 27 segundos. Então, o que eu fiz? Eu queria descobrir o quanto ele andou em 27 segundos, né? Como eu estou começando do zero, né? Eu coloquei aqui o meu t0 igual a zero, então o ΔT é igual ao próprio t, né? Quantos segundos se passaram entre 0 e 27? 27, né? 27 menos 0. Quando é menos 0, não precisa pôr o zero. Então, 27 segundos. Né? A gente percebeu aqui, né, que passando esse t para o outro lado multiplicando, pega v vezes t é igual ao ΔS, né? O tanto que o objeto andou. Tá? Então, a gente pode calcular o tanto que o objeto andou multiplicando a velocidade pelo tempo. Então, nesse caso, a velocidade é 2 metros por segundo. A gente multiplicou pelo tempo, que é 27 segundos, e deu 54 metros. Então, a gente sabe que nesse intervalo de tempo, né, desde o início até os 27 segundos, o objeto andou 54 metros. Só que 54 metros ainda não é a posição dele. Né? Por quê? Porque ele não partiu do zero. Ele partiu do menos 2. Então, se ele partiu do menos 2 e andou 54, como que a gente acha a posição? A gente pega a posição inicial e soma com o tanto que ele andou. Né? Menos 2 mais 54 dá 52 metros. Então, isso quer dizer que a posição aos 27 segundos do objeto é 52 metros. Tá? E esse raciocínio que eu fiz, ele pode ser generalizado. Né? Ele não vale só para essa situação. Sempre para você saber onde o objeto está, você pega onde ele estava antes e soma o tanto que ele andou. Faz sentido, né? Se o objeto estava aqui e andou 52, ele chegou 54, ele chegou no 52. Se o objeto estava no 2 e andou 6, ele chegou no 8. Né? Então, para mim saber onde ele está, ou seja, para saber a posição em um determinado momento, eu pego a posição da onde ele estava e somo com o tanto que ele andou. Tudo bem? Foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei a posição onde o objeto estava e somei com o tanto que ele andou. É só para ficar generalizado, eu voltei aqui, né? ΔS igual a V vezes T. No lugar do ΔS, a gente sabe, né, que ΔS é a posição final menos a posição inicial. S menos S0. Eu peguei o S0 e passei para o outro lado somando. Aí ficou S igual a S0 mais VT. Então, o que essa fórmula aqui me dá? Para cada instante de tempo, ela me dá uma posição. Certo? É uma fórmula que relaciona aonde o objeto está, ou seja, a posição dele, para cada instante de tempo. Tá? Só que eu coloquei aqui generalizado, né? Vamos preencher. Porque a posição inicial é a posição do objeto aos 0 segundos. No caso aqui é menos 2. Mais a velocidade, que é 2, vezes o tempo. Então, essa equaçãozinha aqui representa as mesmas coisas que a tabela representa. Só que repara que a tabela precisa ser muito grande e mesmo assim, ó, essa tabela, apesar de eu ter gastado todo esse espaço na folha, ela só me disse a posição para 5 valores de tempo específicos. Agora, essa equaçãozinha aqui, eu gasto só esse pedacinho de folha, né? Eu gasto uma linha, e ela me dá a posição do objeto para qualquer valor de tempo. Né? Então, essa tabela me dá um número específico de informações. Essa aqui me dá infinitas informações. Né? Se quiser saber qual que é a posição do objeto quando o tempo valia 0,025678 segundos, eu consigo. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta bem poderosa para a gente saber onde o objeto está. Em linhas gerais, quando a gente está estudando o movimento, é ideal, é bom a gente saber onde o objeto está para cada instante de tempo. Né? A gente saber como que a posição do objeto vai mudando ao longo do tempo. É isso que é movimento, né? Quando o tempo passa e a posição muda. Então, para a gente estudar o movimento de maneira categórica, de maneira efetiva, a gente tem que saber como que a posição do objeto muda conforme o tempo. Né? Tudo bem? Deu para
para pegar aí como que a coisa funciona? Então agora, usando essa fórmula, me digam aí, qual que é a posição do objeto quando o tempo vale 273 segundos? Esse número veio da minha cabeça agora. Qual que é a posição do objeto quando o tempo é 273 segundos? Não, o pessoal está falando aí. Alguns acertaram. É isso aí. 544 metros. Posição. Então, quer dizer, se o objeto saiu daqui e andou a 2 metros por segundo durante 273 segundos, quanto ele andou? Não sei. Vamos calcular aqui a posição final dele, né? Então, o que eu faço? Eu tenho um intervalo de tempo. Intervalo não, né? Eu tenho um valor de tempo, que é o númerozinho do tempo que está lá no relógio. É só colocar ali no lugar do t e eu consigo calcular. Então, deixa eu virar aqui. Só vou copiar a fórmula, né? A posição é igual a menos 2 mais 2 vezes t. Então, eu quero saber a posição quando o tempo é 273 segundos. 2 vezes 273, vamos fazer com calma. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 7 dá 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, fica menos 2 mais 546. Menos 2 mais 546 é igual a 544 metros. Certo? Então, a posição do objeto é 544 metros. Então, tá vendo como essa ferramenta é poderosa? Só com a tabela demoraria um tempão para vocês descobrirem, né? Imagina só, você ir preenchendo a tabela de 1 em 1 até chegar no 273. Vai demorar muito tempo. Só que eu acho que quando você chegasse no 20, você ia perceber que tem uma relação aqui, né? Acho que você ia conseguir chegar nessa ideia antes de terminar de preencher a tabela. Certo? E você pode até conferir os valores que já estão na tabela. Por exemplo, qual a posição do objeto quando o tempo vale 0 segundos? Se você põe o 0 aqui, 2 vezes 0 dá 0, né? Menos 2 mais 0 é menos 2. Então, a posição quando o tempo vale 0 é menos 2 metros. Ok? Faz sentido. A posição do objeto quando o tempo é 1 metro. Coloca 1 aqui no lugar do t. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, dá 0. Então, 0. A posição do objeto quando o tempo é 4. Coloco 4 aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 2 mais 8 dá 6. 6. Né? Então, essa equação descreve para a gente a posição em relação ao tempo. Tá? Christian falou, eu tentei fazer isso da tabela. Essa aqui aí é complicado, né? Se você conseguir fazer sem preencher de fato na mão todos os valores, você está usando no fundo essa ideia aqui. Né? Então, é melhor usar essa ideia. Fazendo posição 27 vezes 10, mais o tempo 3. Eu não entendi. 27 vezes 10? Porque a velocidade era 2, né? Então, 27 vezes 2. Ah, tá, acho que entendi. Porque 27 vezes 10 daria 270 mais 3. Acho que não é bem por aí, né? Se você multiplica dois valores de tempo, não é legal. Acho que o raciocínio não é bem esse, não. Bom, então voltando aqui.
Eu não entendi ainda. Bom, voltando aqui. Então, essa equação aqui que a gente desenvolveu, ela se chama função horária da posição. Função, porque ela é uma função, tá? Matemática, sabe? Função. Quando vocês estudarem lá, vocês vão entender melhor isso aqui. Ou quem já estudou, já sabe o que eu estou falando, né? É uma coisa que relaciona dois conjuntos numéricos. Nesse caso, relaciona o conjunto dos valores de tempo com o conjunto dos valores de posição. E ela é horária por quê? Porque envolve o tempo. E é da posição porque ela fala para a gente a posição. Tá? Então, ela é a equação que diz para a gente a posição em função do tempo. Ou seja, para cada instante de tempo, você consegue saber a posição. E essa forma aqui é a forma generalizada dela. Né? Então, para um determinado movimento, eu tenho a posição inicial, então eu coloco aqui no lugar desse zero. E tenho a velocidade, coloco aqui no lugar da velocidade. E aí eu obtenho a função horária da posição desse movimento específico. Tá? Então, reparem que as coisas importantes que você tem que saber do movimento é qual que é a velocidade e qual que é a posição inicial. Sabendo isso, você descobre o resto, né? Beleza. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu fiz aqui umas tabelinhas para a gente, iguais essa que eu já tinha feito antes, para a gente poder montar a equação horária da posição de cada uma delas. Então você vai ter aqui a tabela indicando posições em relação ao tempo. Aí aqui tem a posição em metro e o tempo em segundo, nessa tabela, né? As outras eu mudei um pouco. E aí, o que você precisa fazer? Olhando para essa tabela, você precisa achar a posição inicial, precisa achar a velocidade e depois colocar aqui, no lugar do S0, no lugar do V. Aí você vai obter algo nesse formato aqui. Tudo certo? Então, essa primeira aqui, como é bem simples, vai ficar para vocês fazerem. Pode ser? Vou até colocar aqui para ficar perto da câmera. Dá para ver? Fica ruim? Fica bem em cima do flash, né? Aqui assim tá bom. Então, vou dar um tempinho para vocês praticarem. Certo? Você pode tanto fazer a conta para achar a velocidade, você escolhe dois valores. Como a velocidade é sempre igual, né? Você pode escolher quaisquer dois pares de valores aí e fazer a conta lá, né? Velocidade igual a ΔV sobre ΔT, ou perceber a relação, né? Para cada segundo que se passa, né? A posição aumenta tanto. Aí você acha a velocidade. Então, ó, questão A. Qual que é a posição inicial? Questão B. Qual que é a velocidade? Questão C. Qual que é a função horária da posição desse movimento? Valendo, hein? Claro. Ó, eu vou até escrever. Tem mais tabelas, tá? Essa é só a primeira. Então, ó. A. Posição inicial. B. Velocidade. C. Função horária da posição. Vou até colocar mais uma. D. Classificação do movimento. A classificação do movimento é se ele é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. Ele é progressivo se ele estiver andando no sentido positivo da trajetória. Então, se com o passar do tempo a posição aumenta, ou se a velocidade é positiva, né? E se a velocidade é negativa, com o passar do tempo a posição diminui. Então, ele é um movimento retrógrado, né? Aula passada. Ou o movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado. Depende para onde o objeto está indo. Se ele está indo no sentido positivo da trajetória, ele é progressivo.
Se ele está indo no sentido negativo da trajetória, ele é retrógrado. Tá? Não se esqueçam, olhando para essa tabela, o que essa tabela representa é aquele desenhinho, né, da pista em que o objeto está andando. E essa pista tem um referencial, tem um sentido positivo, né, tudo isso. Então vai lá. Deixa eu dar um tempinho para vocês fazerem isso. Bom, vamos lá. O pessoal está demorando. Eu vou ajudar nessa, fazer essa, para ficar um pouco mais claro. Aí vocês fazem o próximo. Então, olha só. A questão A. A questão A fala a posição inicial. Pode ir? Não sei se eu interrompi vocês. Tá. Então, olha só. A questão A pede a posição inicial, S0. A posição inicial é a posição do objeto no início, no começo, né? Então, o início é o quê? Quando o tempo é zero. Tempo é zero, posição é 10 metros, nesse caso. Tá? Então, a posição inicial é 10 metros. O B pede a velocidade do movimento. Aí você tem duas opções. Ou você tenta descobrir analisando a tabela, ou você escolhe 2 pontos e faz a conta. Quando você está analisando a tabela, no fundo você está fazendo a conta também, né? Quer ver? Por exemplo, olha aqui. Ó. A cada segundo que se passa, ó, do 0 para o 1, ó, aqui foi do 10 para o 12. Então, ó, a cada segundo que se passa, o objeto anda 2 metros. Né? Então, ó, do 1 para o 2, o objeto andou 2 metros. Do 2 para o 5, se passaram 3 segundos. O objeto andou 6 metros. Então, a cada segundo que se passa, o objeto anda 2 metros. Então, quer dizer que ele anda 2 metros por segundo. 2 metros a cada segundo. Tá? Então, a velocidade é 2 metros por segundo. Ou então, você faz o que eu falei, né? Escolhe 2 pontos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar SF menos SI, TF menos TI. Por que eu não coloco o T0? Porque a gente já fixou o T0 como esse daqui, né? Mas você não precisa necessariamente pegar esse como um dos valores. Você pode pegar os dois últimos. Vamos pegar os dois últimos para vocês verem. Então, ó, estou pegando esses dois últimos, né? Então, como o tempo passa para frente, o 5 vem depois do 2. Né? Então, a posição final é a posição relativa ao 5. Então, é 20 menos a posição inicial, que é 14. Dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. 20 menos 14 dá 6. 5 menos 2 dá 3. Então, é 2 metros por segundo. Velocidade 2 metros por segundo. Aí o C é para montar a equação horária da posição. Então, a equação horária da posição, na sua forma genérica, é assim. V igual a S igual a S0 mais VT. Para esse movimento específico, a posição inicial é 10. Então, no lugar do S0, vou colocar 10. Mas a velocidade é 2. Então, no lugar do V, eu vou por 2. Então, essa é a equação horária da posição desse movimento. Essa é a equação que me permite calcular as posições para determinados instantes de tempo que eu queira. Tá bom? Como a velocidade é positiva, isso significa que com o passar do tempo a posição aumenta. Né? O tempo está passando e os valores da posição estão aumentando. Né? Significa que se eu tenho uma trajetória assim, a velocidade do objeto aponta para lá. Ele anda no mesmo sentido da trajetória. Certo? Então ele é um movimento progressivo. Tá? Então, esse exercício era isso. Não era nem para usar essa equação ainda. Tá? A gente vai usar depois. Era só para chegar nela. Entender o que ela significa. Se eu quiser saber a posição do objeto quando o tempo é 0, coloca 0 aqui, você vai ver que bate com a posição que está ali. Se eu quiser saber a posição do objeto quando o tempo é 5, coloca 5 aqui, vai ver que bate com o que está ali. Tá? Mas achar a equação é isso daqui.
Tem que ter o S e tem que ter o T. Né? Você substitui o S0 e o V. Até porque a posição e o tempo são coisas que vão mudando. Né? Então, você está falando de um ponto específico. Quando você deixa ela assim, você tá com a equação completa. A equação pronta para uso. Né? Você tem que ter essas duas coisas aqui. Só que o S0 e o V, eles não mudam. Eles só mudam se for um outro movimento. Mas para esse movimento, eles não mudam. Né? A velocidade é constante e a posição inicial também. Né? O cara saiu de um determinado lugar. Então, é aquele lugar que ele saiu. Não tem como mudar assim, no mesmo movimento. Tudo bem? Deu para pegar o jeito da coisa? Então, só vamos lembrar mais uma vez. Olha só. Tudo tem que ter unidade, né? Na física, tudo tem que ter unidade. 10. 10 é 10. 10 metros é outra coisa. Né? Lembra que é até uma multiplicação isso aqui, né? 10 vezes metro. 10 metros. Então, 10 é diferente de 10 metros. O 10 está errado e o 10 metros está certo. Então, as coisas têm que ter unidades. Tá? E a equação horária da posição é isso aqui. Essa é a forma geral dela. Representa todos os movimentos uniformes, todos os movimentos retilíneos uniformes. Tá? E para esse movimento específico, que você tem um S0 específico e um valor de V específico, você substituindo eles, você chega nessa equação aqui. Então, essa é a equação ou função horária da posição desse movimento. Certo? Então, agora tem aqui o 2 para vocês fazerem de novo. Pode ser? Tá aqui, ó. Toma cuidado, que eu inverti as coisas aqui, tá? Eu troquei a ordem dos fatores aí. Presta bastante atenção. É para fazer as mesmas coisinhas. Achar a posição inicial, achar a velocidade, montar a função horária da posição. Montar, não é para usar, tá? Não é para colocar um valor de t específico. O valor de t a gente vai pôr depois. Não nesse, mas a gente vai pôr depois. E dizer se o movimento é progressivo ou é retrógrado. Certo? Vou pausar de novo a gravação aqui para o pessoal que estiver vendo depois não ficar entediado. Pronto? Então, né, eu já tinha falado aqui, né? Esqueci de gravar. Posição inicial para esse caso, né? Quando o tempo é zero, a posição é 7 metros. E a velocidade, como o tempo passa de 1 em 1 segundo, para cada segundo que se passa, a posição diminui 3. Certo? Então, a velocidade é menos 3 metros por segundo. Ou a gente ainda pode fazer a conta. Escolher 2 pontos quaisquer para poder fazer. Por exemplo, escolher esse e esse. Né? Então, a gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT, que é a posição final menos a posição inicial. Né? ΔS é final menos inicial. ΔT é T final menos T inicial. Certo? Então, posição final, menos 2. Posição inicial, 4. Tá? Esse menos aqui é da fórmula, esse menos aqui é da posição, que era negativo. Certo? Tempo final, 3 segundos, menos tempo inicial, 1 segundo. Menos 2 menos 4 dá menos 6. 3 menos 1, 2. 3 dividido para 2, 6 dividido para 2 dá 3. Menos com mais dá menos. Certo? Então é menos 3 metros por segundo. A velocidade. E aí, a nossa equação horária da posição, né? S igual a S0 mais VT. O S0 é 7. Mas a velocidade agora é menos 3. Então a gente tem que pôr aqui entre parênteses. Só que aí, menos, mais com menos, fica menos. Então você pode colocar assim, ó, S igual a 7 menos 3T.
Bom, e como a velocidade é negativa, quer dizer que com o passar do tempo, os valores da posição vão diminuindo, quer dizer que ele é um movimento retrógrado. Tudo bem? Bom, aí eu tenho aqui mais dois para a gente fazer, eu já tinha preparado. Se vocês quiserem fazer agora, vocês me avisem que a gente faz. Se não, eu coloco eles na lista para vocês fazerem depois, vocês que sabem. Bom, alguém falou pode ser, eu não sei se pode ser porque para a gente fazer agora ou para a lista, né? Mas teve gente que pediu para fazer agora. Vamos lá. Toma cuidado com as unidades. Estão mudando. Tá? Então, ó, mesma história. Né? Que era a posição inicial, a velocidade, a equação horária da posição e a classificação do movimento. Bom, eu vou até gravar aqui, então a maioria já fez, vamos passar para o próximo. Vou fazer até mais rápido esse, né, como a maioria acertou. Então, olha só, a posição inicial, né, quando o tempo era zero, a posição era zero. Então, a posição inicial é igual a 0 km, né? Esse zero é igual a zero. E aí, o tempo também está passando de 1 em 1 aqui, né? E a gente vê que a cada segundo que se passa, a posição aumenta 15. Então, a velocidade é 15 km a cada hora. 15 km por hora, né? Aliás, aqui a gente está passando de 1 em 1 hora, né? Então, a cada hora que se passa, o objeto anda 15 km. E aí, acho que isso até compensa fazer aqui, né? Posição inicial é igual a zero. Velocidade é igual a 15 km por hora. Então, a posição inicial é essa igual a S0 mais a posição inicial, ó, a equação horária da posição. A posição inicial é zero. A velocidade é 15. O zero você não precisa pôr, não precisa falar que é 0 mais 15t. Não precisa pôr o zero. Pode falar direto que a posição é igual a 15t. Certo? E aí, como a velocidade é positiva, com o passar do tempo a posição aumenta, é um movimento progressivo. Beleza? Bom, então vamos lá. O último de hoje. Aqui novamente, cuidado com as unidades. Só serão aceitas agora as respostas com as unidades corretas. E aí, nesse daqui, além dos 4 itens que a gente já tinha, né? Tem o item E, que é complete a tabela. Então, vocês vão ter que dizer para mim a posição inicial, a velocidade, a função horária da posição, a classificação do movimento, se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. E aí, usando a equação horária da posição, vocês vão me dizer qual que é o instante de tempo no qual a posição é igual a menos 30 e qual que é a posição quando o tempo é 10. O instante de tempo é 10.
certo? Como é que você faz isso? Você vai chegar, vamos supor que fosse essa daqui a sua equação. S igual a 10 mais 2t. Eu quero saber qual que é o instante de tempo quando a posição é menos 30. Então, no lugar da posição, eu vou pôr menos 30 e vou resolver essa equaçãozinha de primeiro grau que apareceu para poder achar o tempo. Certo? E para achar a posição quando o tempo é 10, eu ia colocar no lugar do t o 10 e resolver essa continha aqui para descobrir a posição. Certo? Então, tá aí. Boa sorte, valendo. Esse já é mais complicado um pouquinho, né? Porque tem mais coisas, mas vocês conseguem. Então, voltei a gravar aqui para a gente poder resolver. Então, vamos lá. A primeira, né? A posição inicial, né? Então, ó, quando o tempo é 0, a posição inicial aqui é 10. Então, esse 0 igual a 10 metros. Reparem o quão complicado não seria se na tabela eu não colocasse o valor t igual a 0. Eu colocasse outros valores. Aí seria mais delicado, né? Para poder achar. A gente, inclusive, pode fazer depois. Bom, a velocidade. Nesse caso, eu não posso escolher quaisquer dois valores. Porque esses dois aqui, ó, esses dois pares de valores, na verdade está faltando uma coisa. Então, não dá ainda para escolher para poder achar a velocidade. Eu tenho que escolher obrigatoriamente esses dois, né? Então, ó, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando, né? Qualquer delta na física, a posição final menos a posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Na verdade, eu falei delta na física é posição. Não, delta é final menos inicial. Delta S é S final menos S inicial. Delta T, T final menos T inicial. E assim sucessivamente, né? Então, ó, S final 2 menos S inicial 10. Dividido por T final 1 menos T inicial 0. 2 menos 10, menos 8. 1 menos 0, 1. Então, a resposta é menos 8 metros por minuto. Tá? Se eu coloco o ΔS em metro e o ΔT em minuto, fica metro por minuto. Se colocasse em quilômetro aqui em hora, ficaria quilômetro por hora. Se colocasse aqui em milha e aqui dia, ficaria milha por dia. Se colocasse aqui em jarda e aqui ano, ficaria jarda por ano. E assim sucessivamente. Né? Então aqui está em metro, aqui está em minuto. Né? Os valores estão em metros e estão em minutos. Então fica metro por minuto. Certo? Tá. Então tá aí a velocidade. Você poderia ver também, né, aqui, como eu te falei antes que esse exercício é de velocidade constante, porque se a velocidade não fosse constante, só dois valores não seria suficiente para você resolver o exercício, né? O máximo que você poderia fazer é achar a velocidade média entre esses dois pontos, né? Mas aqui foi o que a gente achou a velocidade média entre esses dois pontos. Mas como eu te disse, que a velocidade é constante, a velocidade para esses dois pontos é a mesma velocidade para quaisquer outros dois pontos, né? Então você pode ver que aqui aumentou 1 segundo, né? E aqui diminuiu 8. Aliás, que aumentou 1 minuto, né? Aqui diminuiu 8 metros. Então, para cada segundo que se passa, a posição diminui 8 metros. É isso que significa essa unidade da velocidade aqui, né? Menos 8 metros por minuto. Quer dizer, a cada minuto que se passa, a posição diminui 8 metros. Bom, aí a C. Então, vamos sempre assim, sempre se escreve a fórmula geral para depois substituir os valores. Então, bom, voltando. Então, você sempre escreve a fórmula, S igual a S0 mais VT. E aí, a posição inicial é 10.
mais a velocidade, menos 8, vezes o tempo, certo? Aí aqui você não precisa deixar assim. Você pode fazer a regra dos sinais. Mais com menos dá menos. Então fica 10 menos 8t. Então essa é a equação horária da posição. E aí é um movimento retrógrado, né? Porque a velocidade é negativa. Portanto, quando o tempo passa, a posição diminui. Certo? Beleza. Aí, que foi a que mais deu encrenca. Primeiro eu quero saber para qual instante de tempo a posição é menos 30. Então você vai pegar a equação horária da posição, no lugar do S colocar menos 30. E aí resolver a funçãozinha, a equaçãozinha do primeiro grau que apareceu. Então olha só, esse 10 está somando desse lado, vou passar para o outro lado subtraindo. Menos 30 menos 10 fica menos 40. Menos 40 é igual a menos 8t, certo? Aí eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Quando estou multiplicando por 1, não muda o valor. Só que como é menos 1, vai mudar o sinal, né? Porque menos com menos é mais. Então, multiplicando ambos os lados por menos 1, a gente tem 40 igual a 8t. Como eu quero descobrir o valor de t, eu passo esse 8 dividindo, fica 40 sobre 8. Então, o t é igual a 5 minutos. Aí, como é que você vai responder? Para posição igual a menos 30 metros, setinha, ou escreve temos, tempo igual a 5 minutos. A galera colocou menos 30 metros igual a 5 minutos. Não é legal, tá? Teve gente que colocou 6 minutos e tal. Aí foi, né, o procedimento da conta. Mas o jeito de representar, você não pode colocar assim, né? Menos 30 metros igual a 5 minutos. Né? Não é igual. Você pode colocar, equivale, né? Então, para quando a posição era menos 30, o instante de tempo é igual a 5 minutos. Ou vice-versa, né? Então, olha só, aqui, vamos recapitular o que a gente fez. Eu quero saber o instante de tempo no qual a posição é igual a menos 30. Então, eu coloquei no lugar do S, que é a posição, o menos 30. E aí a gente obteve essa equaçãozinha de primeiro grau. O valor de t dessa equação, o valor de t que satisfaz essa equação, é o tempo que eu estou procurando. Né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tenho que passar todo mundo que tem t para um lado e todo mundo que não tem t para o outro. Né? Como o carinha que tem t está aqui, esse que não tem o t, né, o 10, eu vou passar ele para o outro lado. Ele está somando desse lado. Né? Lembra, quando não tem nada, é somando. Ele está somando desse lado, eu passo para cá subtraindo. Aí ficou menos 30 menos 10, que dá menos 40. Então, ficou menos 40 igual a menos 8t. E aí eu multipliquei ambos os lados por menos 1. Certo? Multipliquei ambos os lados por menos 1, por quê? Porque está negativo dos dois lados. Né? Quando eu multiplico por menos 1, o número vezes 1 não vai mudar nada. Né? Multiplicar por 1 não muda nada. Só que o sinal muda, né? Porque menos com menos dá mais. Então ficou 40 igual a 8t. Tá? É até meio intuitivo, né? Se menos 40 é igual a menos 8t, quer dizer que 40 tem que ser igual a 8t. Né? Bom, e aí agora para achar o t, como o 8 está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Então ficou 40 sobre 8. Então t igual a 5 minutos, certo? E aí para apresentar a resposta eu vou colocar, para a posição de menos 30 metros, temos t igual a 5 minutos. Pode escrever, temos t igual a 5 minutos. Ou pode pôr uma seta, tá? Não tem problema. Aí agora, a outra situação. Eu quero saber qual a posição quando o tempo é 10, né? Então, eu vou pegar a equação e no lugar do t eu vou colocar o 10. Então, é S igual a 10 menos 8 vezes 10. Certo? Bom, aí tem que fazer a multiplicação primeiro, né? 8 vezes 10 é 80. 10 menos 80 é igual a menos 70 metros. Né? Aí como é que você vai responder? Para t igual a 10 minutos, temos S igual a menos 70 metros. Ou ainda, você pode colocar assim.
S, parênteses, 10, igual a menos 70 metros. Por que você pode colocar assim? Porque essa é a forma clássica de representar a função. Em vez de escrever a forma geral assim, você pode falar assim, ó, S de t igual a 10 menos 8t. O que isso significa? Que S é uma função que depende de t. Aí aqui você está falando que o S, quando o tempo vale 10, é igual a menos 70 metros. Certo? Fica legal, né? Por que eu não coloquei a primeira assim? Porque o que eu estava querendo descobrir era o tempo. Então, se eu escrever S quando o tempo é igual a 5 minutos, é igual a menos 30 metros. É verdade? É verdade. Só que como eu descobri o tempo, fica estranho. Como eu tinha que descobrir o tempo. Mas aqui, como eu já tinha o tempo, eu tinha que descobrir a posição, fica melhor, né? Vou colocar assim. Então, é S quando o tempo é igual a 10 minutos, é igual a menos 70 metros. Beleza? Alguma dúvida? Questionamento? Angústia? No caso do t, se dividir dois números negativos, tem que trocar o sinal também? Então, o que você podia fazer a partir daqui, né? Vou até trocar de cor para não ficar esquisito. Menos 40 igual a menos 8t. Você pode pegar o menos 8 que está multiplicando aqui, ó, passar ele dividindo. Aí fica t igual a menos 40 sobre menos 8. E na multiplicação tem que entrar a regra do sinal. Então, ó, 40 dividido para 8 dá 5. Menos com menos dá mais. Certo? Você tem essa opção também. O resultado é o mesmo. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida? Bom, já que não temos mais dúvidas, eu vou mostrar a lição de casa de vocês. Uma mini lista de exercícios para vocês fazerem para a semana que vem. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Exercício 1. Para cada um dos 4 movimentos estudados, em aula, determinar a posição do objeto no instante t igual a 31, e aí a unidade vai ser a mesma da tabela, porque tem uma parte que está em segundo, tem uma parte que está em hora, tem uma parte que está em minuto, então vai obedecer a da tabela. E B, em qual instante o objeto passará pela posição S igual a 50? Também, mesma unidade da tabela. Tem lugar que é metro, tem lugar que é quilômetro. Certo? E aí aqui são as tabelinhas, essas 4 tabelinhas que a gente fez aqui, né? São as mesmas 4 tabelinhas que a gente usou aqui. Elas estão aqui de novo. Caso vocês perdam as anotações dessa aula aí, para poder refazer. E aqui, exercício 2. Para cada um dos movimentos abaixo, determinar a posição inicial, a velocidade e a classificação, em progressivo ou retrógrado. Aí o que acontece? Eu te dei um movimento, te dei informações do movimento, né? Te dei as tabelinhas para você montar a função horária da posição. Né? Você tem lá S igual a S0 mais VT, você coloca na equação o valor do S0 e o valor do V. E aí monta a equação. Nesse exercício, você vai fazer o contrário. Eu te dou a equação e você vai ter que olhar para a equação e ver quem que é o S0 e quem que é o V. Tudo bem?
Por exemplo, nessa daqui, ó, deixa eu parar de compartilhar. Por exemplo, nessa daqui, ó, quando eu olho para a equação e comparo, ó, S igual a 10 menos 8t. A fórmula geral é S igual a S0 mais VT. Eu consigo ver que o cara que está sozinho aqui é o S0, né? S0 igual a 10. Nesse caso aqui, nem lembro a unidade, que é metro. E o cara que está multiplicando o t é a velocidade. Porque repara que aqui é menos 8 que está multiplicando o t. Então a velocidade é menos 8 metros por minuto. Nesse caso, né? Só para pegar o outro aqui. Deixa eu ver o anterior que a gente fez aqui. Para esse caso aqui, ó. Então, vamos supor que a gente não viu ainda, né? S igual a 10 mais 2t. A geral é S igual a S0 mais VT. Você pode sempre fazer embaixo que ajuda, né? Então, ó, o que está sozinho, sem o t, é o S0. Nesse caso, o S0 é 10 de novo, coincidência. E o que está multiplicando o t é a velocidade. Então, a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Nesse aqui? Metros por segundo. Certo? Nesse caso aqui, a gente já sabia, né? Porque era redundante, a gente partiu daqui para chegar aqui. Só que é para exemplificar, como que faz para partir daqui e chegar aqui. Beleza? Então essa é a lição de casa de vocês. Vou mandar lá no grupo. Todo mundo está no grupo? Do WhatsApp? Beleza, então qualquer dúvida, questionamento, angústia, é só mandar lá no grupo ou mandar para mim no privado que a gente ajuda, tá? E aí, eu coloquei aqui, né? Para dia 29/8, que é para a semana que vem, para sábado que vem. Que aí sábado que vem a gente tem duas opções. Eu tinha falado para a gente fazer 3 semanas de física para dar uma equilibrada e depois fazer uma semana matemática, uma semana física, uma semana matemática, uma semana física. E aí eu vou deixar agora a cargo de vocês, principalmente vocês que estão aqui até agora, que são os que acompanham as aulas toda semana. Semana que vem vocês querem continuar com a física ou querem entrar nesse ritmo de uma semana matemática, uma semana física, uma semana matemática, uma semana física? O que vocês acham melhor? Vou até parar de gravar porque a aula já acabou, né?